Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma boa semana e que vocês estejam tendo um bom domingo, né? Estamos aqui hoje, eu sou o professor Cleito e hoje nós vamos estudar juntos a lição número 19, Amigos e Amigas de Paulo. Relato da biografia de Paulo, onde mostra as relações de amizade que ele teve e que são de profundo conhecimento e também engrandecimento para a gente, no que diz respeito à amizade. Mas antes de nós começarmos propriamente, a gente vai fazer uma oração, né? E depois nós vamos entrar na aula. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por essa manhã, por mais um dia que o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu a possibilidade de estarmos vivos e a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoe, Deus, a nossa comunhão, mesmo que estejamos distantes uns dos outros, estamos unidos pela nossa fé, unidos pela presença do Senhor, que é notória na vida de cada um de nós, e pelo amor e por tudo aquilo que o Senhor nos concede e faz com que a gente esteja unidos em Ti. Abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso estudo e que tenhamos um domingo abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar fazendo a leitura do texto bíblico em Romanos 16, versículos 1 a 16. Vamos lá. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muito, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Zíncreto, Flegonte, Hermes, Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, Nereu e sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Agora nós vamos ler também o texto de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 18. Bem sabes isto, os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Nós agradecemos, a Deus pela leitura da sua palavra. Nesse momento eu vou falar com vocês os objetivos da nossa aula, e isso já vai começar a trazer alguma reflexão para vocês. Objetivo 1. Apresentar as pessoas que ajudaram Paulo no seu labor missionário. E o 2,
reafirmar que a solidariedade e o companheirismo são fundamentais no exercício da missão. Com esses dois objetivos e com os textos lidos na Palavra de Deus, a gente já começa a perceber o seguinte: vocês viram aí uma grande quantidade de pessoas que foram citadas, principalmente no primeiro texto, o texto de Romanos, e a gente começa a imaginar como que eram os dias de Paulo, como que eram aqueles dias em que a igreja estava se firmando e várias igrejas estavam sendo plantadas em territórios diferentes, e Paulo, em cada lugar que passava, ia tendo ali os seus conhecidos, os seus amigos, os irmãos na fé, e algumas pessoas que ele considerava amigos mais íntimos, as pessoas que o hospedavam, as pessoas que o alimentavam e que se preocupavam até com a sua saúde, com todas as questões relacionadas à sua vida, não somente com o lado pastoral, mas com o lado da subsistência do apóstolo. E vocês viram que são várias pessoas. A Bíblia relata em outros livros, como o livro de Atos, em outras cartas de Paulo, aproximadamente 80 pessoas que o apóstolo Paulo conheceu, que ele cita, aliás, mas que ele conheceu, na verdade, foram centenas de pessoas. E é interessante a gente pensar no seguinte, o apóstolo Paulo é considerado por muitos como o maior pregador do Evangelho, é considerado o maior pastor por alguns. No entanto, nenhuma obra seria realizada sem a vontade e a permissão de Deus, e também sem o apoio dessas pessoas. Centenas de pessoas, ele cita aproximadamente 80 pessoas na Bíblia, e alguns são muito próximos, muito íntimos. E a gente poderia lançar um questionamento, Seria possível ter realizado tudo o que realizou se não fossem os amigos levantados por Deus? É uma questão realmente que eu acho que tem uma resposta óbvia. Não seria possível. Todas essas pessoas tiveram uma importância tremenda. Vestuário, alimentação, local para dormir, e oração, intercessão, medicamento. Quantas coisas o apóstolo precisou e ele recebeu dessas pessoas. Então a nossa aula de hoje vai girar em torno desse tema fundamental, esse tema incrível que é a amizade. E agora nós já vamos começar com uma dinâmica que vai ser uma dinâmica reflexiva. Nós vamos lançar algumas questões e eu quero que você comece a refletir sobre esses temas. Reveja a sua história e relembre. Eu peço que vocês agora façam um exercício de reflexão, reflitam sobre cada um desses temas. Amizades de infância. Procure recordar das suas amizades, as mais relevantes, as mais importantes, as mais marcantes. Amizades da adolescência, as amizades atuais de hoje, as pessoas que você gostaria de reencontrar, amizades desfeitas, pessoas que eu não consegui perdoar e pessoas que não me perdoaram. Peço que vocês reflitam em cada um desses tópicos, sobretudo nos 3 tópicos finais, que são tópicos que dizem respeito à nossa vida atual. Aquilo que foi desfeito, aquele perdão que eu não consegui dar e aquele perdão que eu não consegui receber. Eu peço que vocês, ao longo de toda a lição de hoje, reflitam sobre esses 3 temas e, oportunamente, nós retomaremos esses 3 tópicos. Então, agora nós vamos, de fato, iniciar o estudo da nossa aula de hoje. Para início de tudo, o apóstolo Paulo recebeu o apoio de muitas pessoas que o ajudaram a se fortalecer na fé em Jesus, bem como a dar seus primeiros passos no cristianismo. Ao se tornar um líder da igreja, não desprezou companhias, pelo contrário, ele as buscou, porque entendeu que na missão precisamos de parceria.
Nesta lição, vamos conhecer algumas dessas pessoas que ajudaram Paulo na missão. O fundamento bíblico do que nós vamos estudar agora é baseado nos textos que nós lemos e em alguns outros textos que vocês podem fazer, em momento separado, a buscar cada uma das referências que é feita nesse texto da revista. Os textos bíblicos desta lição ajudam a refletir sobre a importância da companhia de pessoas amigas, do tipo citado pelo autor de Provérbios, mais chegado do que um irmão. Esse versículo inteiro fala: há amigos mais chegados que um irmão. São aquelas que fazem uma enorme diferença na caminhada da vida, não só pela ajuda prestada, mas pela companhia, pelo amor revelado, pela doação da amizade sincera e voluntária. É isso que Paulo menciona ao citar Onesíforo, em 2 Timóteo 1,16. Onesíforo é apresentado no relato bíblico como um amigo que se importou e se preocupou com Paulo de forma integral. O indivíduo, a pessoa, o apóstolo e a missão. Este homem se preocupava com o ser humano e por isso sempre estendeu sua mão ao apóstolo, tanto em momentos bons quanto nas dificuldades. Ele queria ser amigo, estar perto, trazer alívio e ajuda. Sua companhia era tão boa que trazia ânimo e conforto para Paulo, que mesmo diante da decepção de ser esquecido por algumas pessoas, como Figelo e Hermógenes, conseguiu forças para superar a decepção e se alegrar com companhias sinceras. É muito importante a gente ver essa figura de Onesíforo, porque poucos são os relatos que a gente olha para o lado frágil dos grandes personagens da Bíblia, principalmente de Paulo. A gente costuma sempre citar Paulo quando a gente vai fazer alguma referência a exemplo, a padrão, a uma pessoa que é um ícone, uma pessoa que é uma referência. No entanto, é bom a gente perceber que Paulo era humano e ele tinha as suas necessidades como ser humano, as suas necessidades como filho, como amigo, como pertencente a uma igreja, como pertencente a uma comunidade, como pertencente a um grupo de pessoas, e era nada mais nada menos do que uma pessoa. E essa figura de Onesíforo, certamente é uma pessoa muito próxima a Paulo e sabia quais eram as maiores carências, as maiores necessidades, as maiores dificuldades do apóstolo. Certamente era uma pessoa que conhecia o apóstolo de uma maneira mais profunda e sabia que ele tinha muitas qualidades, mas ele também tinha muitas deficiências. Por isso ele se colocou nesse local, nesse espaço que era necessário se colocar. Certamente Onesíforo foi levantado por Deus para poder dar um suporte necessário para que o apóstolo pudesse desenvolver seu trabalho. Vamos adiante. Timóteo, a quem Paulo escreve, sabia do valor dessa amizade a que Paulo se referia. Ele mesmo, Timóteo, quando muito jovem, foi convidado pelo apóstolo a acompanhá-lo em suas missões e ganhou muito mais que um líder espiritual, ganhou um amigo, um pai, uma presença que certamente fez muita diferença na vida do jovem pastor. Em meio à caminhada cristã, muitas pessoas viraram as costas para Paulo. Além de Fígelo e Hermógenes, ele também cita Himeneu e Fileto, que depois de um tempo como companheiros, se desviaram do evangelho e o abandonaram. No entanto, as decepções na caminhada não impediram que Paulo valorizasse quem, com ele, esteve em todo o tempo. A fé cristã lhe presenteou com muitos amigos e muitas amigas, mulheres que foram cruciais na trajetória missionária do apóstolo. É muito interessante a gente fazer uma referência a Timóteo, porque ao mesmo tempo que Paulo está fundando igrejas, fazendo amigos, espalhando o evangelho,
Simultaneamente, a gente vê o processo de formação de Timóteo. Timóteo vai, ainda muito jovem, vai pegando essa experiência junto com Paulo, e o caráter de Timóteo vai sendo trabalhado em cada uma dessas viagens, em cada um desses contatos, dessas interações sociais que o Timóteo vai vendo Paulo fazer e ele acaba fazendo junto também. Vamos adiante. A carta aos Romanos, especialmente o seu último capítulo, cita os nomes de algumas dessas mulheres. Isso ajuda a desconstruir a ideia de que Paulo era um homem que rejeitava o trabalho das mulheres na missão. Não podemos ler Paulo de forma isolada do contexto da época. Se para os Efésios ele fala sobre as mulheres permanecerem caladas, aos Romanos ele sinaliza a participação de muitas mulheres no trabalho através da sua saudação. As mulheres citadas na carta, no capítulo 16, são Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, a mãe de Rufo, Júlia, irmã de Nereu. Além delas, a pesquisa bíblica mais recente tem reconhecido Júnias como mulher. Assim, contando com Júnia, são 9 mulheres citadas e evidenciadas a partir do seu trabalho missionário que apoiou o ministério de Paulo. Fazendo uma referência a essa parte do texto, é muito importante a gente não ter em mente o seguinte: Paulo era um cidadão do mundo, com conhecimento da cultura romana, da cultura grega e da sua própria cultura do povo hebreu, dos judeus. Paulo tinha essa característica de pregar de formas diferentes em cada espaço que ele ia. A depender do contexto, a fala era própria para aquele povo daquele contexto. Então, esse assunto a maneira como Paulo aborda a mulher em diferentes culturas é um assunto extremamente complexo, delicado, mas a gente tem que pontuar que Paulo tinha uma palavra específica para cada contexto cultural. E o contexto cultural da mulher, naquela época, mais de 2000 anos atrás, não era de fato um contexto muito favorável à participação social e intelectual da mulher, mas a gente vê que na Bíblia as mulheres são extremamente importantes na vida não só de Paulo, mas de outros apóstolos também, e na vida do próprio Cristo. Então é interessante a gente sempre lembrar que o Paulo ele vai modelando a pregação dele de acordo com a mentalidade de cada povo, seja ele o grego, a pregação de Paulo é para o grego, o romano, a pregação para o romano, aquele que tem uma influência mais para o judeu, é uma pregação específica para aquela cultura. Então ele tem esse caráter multicultural. Então, para tratar desse assunto, a gente precisaria de uma aula só desse tema, mas eu estou falando isso numa tentativa de fazer com que a gente entenda a situação de Paulo, porque ele foi chamado para pregar para o mundo, ele não foi chamado para pregar em uma aldeia ou em uma cidade específica, mas ele é o pregador transcultural. Então, realmente é um tema bastante amplo e muito interessante, mas vamos adiante. Dentre estas mulheres destacava-se Febe, diaconisa da igreja, protetora de Paulo, que provavelmente foi responsável por levar a carta do apóstolo à igreja de Roma. Ela era uma discípula atuante na igreja de Cencreia, mulher de bom testemunho, recomendada por Paulo aos irmãos e irmãs romanos como digna de aceitação. Essa expressão da revista me chamou muita atenção, recomendada por Paulo como digna de aceitação. É algo muito bonito, quando a gente tem o reconhecimento de um sacerdote que está acima de nós, que nos endereça, que nos recomenda e diz que nós somos dignos de aceitação. Isso é testemunho, isso é vida na presença de Deus. Isso certamente essa mulher tinha, a Febe. Febe, Priscila e Júnias são mulheres que, assim como Paulo, estavam comprometidas integralmente com a obra missionária. Assumiam posição de liderança e com certeza sabiam da importância de se cultivar amizades. Ao se referir a Priscila, Áquila e Epafrodito, bem como a outras pessoas, Paulo usa o termo cooperadores. A palavra em grego
para isso é sinergos, que significa companheiro de trabalho, colaborador. Ele sinalizou ao longo de suas cartas a importância de seus companheiros e companheiras de missão. Sem essas pessoas, ou sem a ajuda oferecida, a caminhada se tornaria muito mais difícil e solitária. Na verdade, não só difícil, mas talvez impossível, né? Porque como que você vai fundar igrejas, espalhar o evangelho e depois sair daquele lugar para outra região? Você precisa deixar uma estrutura montada. Essas pessoas todas que tinham esse vínculo, essa proximidade com o apóstolo Paulo, certamente eram aqueles que multiplicavam o conhecimento contido nas cartas. Pessoas que multiplicavam não só o conhecimento das cartas, mas as próprias palavras que Paulo fazia, que Paulo proferia enquanto estava com eles. Passava às vezes uma temporada ou 2 temporadas numa determinada região, mas chegava a hora dele ir embora. Ele tinha que ir para outra região e aquele povo ficava. Então, como que iria replicar aquele conhecimento das cartas e das pregações que Paulo fez ali durante aquele tempo, né? Eram essas pessoas, esses homens e essas mulheres, que se tornavam ali líderes, pastores, sacerdotes, né? Diaconisa, como a revista fala, e essas pessoas iam divulgando o evangelho, né? E mantendo a doutrina que estava contida nas cartas, tá bom? Então, vamos adiante. Palavra que ilumina a vida. Paulo nos ensina que na caminhada cristã e no serviço a Deus vamos conhecendo muitas pessoas, irmãs, irmãos, que o Senhor coloca diante de nós para abençoarmos e para nos abençoarem. Contudo, sempre haverá um amigo e amiga mais chegada que Deus trará, não somente para nos auxiliar na missão, mas para nos lembrar do valor e da necessidade da amizade. Deus não nos quer sós. É óbvio que precisamos de Deus, mas também de pessoas amigas que nos encorajam, reanimam, ficam presentes, da mesma forma como somos chamados e chamadas para sermos presentes na vida desses amigos e amigas. A amizade é fundamental e não se isolar também é fundamental. Nós vamos daqui a pouco trabalhar esses 2 tópicos, né? A amizade é fundamental e não se isolar é fundamental. Mas antes, é interessante a gente salientar nessa parte que nós lemos aqui, que Deus levanta pessoas para estarem conosco ao longo da nossa caminhada. De fato, nós, na nossa vida cristã, nós passamos às vezes por igrejas diferentes, nós passamos por cidades diferentes, e se a gente for lembrar de todo mundo que a gente já conheceu, todo mundo conheceu centenas de pessoas e às vezes milhares de pessoas, né? E nós convivemos em comunidades diferentes com muitas pessoas, conhecemos muita gente. No entanto, Deus escolhe algumas pessoas, né? Coloca no nosso caminho algumas pessoas que estabelecem com a gente uma amizade, às vezes instantânea, automática. E isso é coisa de Deus. É coisa de Deus porque isso traz uma grande alegria para o nosso coração quando nós temos um amigo ou uma amiga nova. Isso é bom, é gostoso termos com quem compartilhar as nossas coisas mais íntimas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E é gostoso também poder ouvir as pessoas que precisam, em algum momento da sua vida, de um ombro amigo. Nos dias de hoje, né, principalmente, uma coisa que é interessante a gente comentar é que nós estamos num tempo que é denominado a era da comunicação, né? E você tem aí todos os instrumentos da comunicação a seu serviço, a nosso dispor, a nosso serviço, principalmente através da internet. Então nós temos redes sociais, nós temos canais de entretenimento e opinião, nós temos a TV, nós temos vários recursos de comunicação. E o mais interessante é que a gente percebe que existe uma infinidade de palavras, de pessoas que falam, pessoas que emitem opiniões, pessoas que emitem julgamentos.
e pessoas que falam. Um maior exemplo disso seria o YouTube, que hoje é o canal mais acessado do mundo, né? E todas as pessoas conhecem o YouTube e têm lá os seus canais de sua preferência. Vocês já pararam para pensar na quantidade de opiniões que é emitida ali naqueles canais? Na quantidade de verdades, entre aspas, que são ditas ali? Né? Onde eu quero chegar com essa história, né? Eu quero chegar no seguinte ponto. Hoje em dia muito se fala nessa era da comunicação, mas pouco se ouve. Até nós mesmos, às vezes somos vítimas da tentativa de mostrar qual é a verdade. Nós queremos mostrar qual é a verdade, explanar qual é a verdade, mas hoje em dia existe uma carência muito grande de pessoas que nos ouçam, aquela voz que nós temos mais íntima, né? Aquela necessidade mais íntima, mais profunda, de pessoas que olhem nos nossos olhos e nos ouçam como somos. O grande perigo dessa nossa era da informação é nós termos informação demais e nunca sairmos da superficialidade. O convite dessa lição para nós é um convite de mergulharmos na intimidade daqueles que são os nossos amigos. Deixarmos um pouquinho esse excesso de opiniões que nós temos nessa era de comunicação e às vezes pararmos para ouvir quem está do nosso lado. É um problema, né? Às vezes nós não nos falamos dentro de casa, às vezes nós não nos falamos na nossa comunidade religiosa. Então, essa lição, ao mesmo tempo que ela nos mostra a vida de Paulo, ela vai apontando para nós a necessidade da escuta. Nós ouvimos muitas vozes, mas às vezes escutamos muito pouco. Então, é um chamado à escuta, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão na fé da igreja, do seu amigo mais íntimo, do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Vamos pensar nisso e nós vamos trabalhar um pouco mais isso no final da lição, tá? Vamos adiante. Palavra que ilumina a vida. A amizade é fundamental. A vida, em alguns momentos, pode se tornar pesada. Nessas horas, ter amigos e amigas é muito importante. Para as pessoas que se dedicam integralmente ao serviço de Deus, como pastores e pastoras, missionários e missionárias, esta também é uma realidade e uma necessidade. Decepções, frustrações, problemas pessoais, perdas, lutos, conflitos, são uma realidade na vida de qualquer pessoa, inclusive daquelas que estão a serviço de Deus. São muitas as situações que desanimam. Nessas horas, ter uma amizade sincera para conversar, ouvir, encorajar, apoiar e até mesmo confrontar em amor é muito importante. Tais companhias nos aproximam de Deus e do seu amor. Até os nossos líderes, né? Há momentos em que eles precisam ser ouvidos. Há momentos em que todos nós precisamos de alguém que nos ouça. Mesmo que às vezes a nossa fala possa não fazer muito sentido, mas nós precisamos ser ouvidos. Então, essa lição, mais uma vez falando, ela nos convida a ouvir e ao mesmo tempo que ela mostra para nós a necessidade que nós temos de sermos ouvidos. A amizade é fundamental nesse processo de escuta. Vamos lá. Palavra que ilumina a vida. Não se isolar também é fundamental. Muitas vezes nos queixamos e ouvimos queixas de que nossa sociedade está cada vez mais individualista. Já não há companheirismo. Parece que as pessoas não se incomodam, não sofrem mais com a dor das outras pessoas. Cada dia temos a impressão de que, de fato, o amor está esfriando, assim como profetizou Jesus. Todavia, entre os servos e servas de Deus não precisa e não pode ser assim. Quantas vezes mantemos nossos diálogos na superficialidade, sem coragem de nos expor ou sem interesse em ouvir quem precisa? Paulo aponta para a importância e necessidade da cooperação, da solidariedade, da partilha, do amor, da ajuda, da amizade. E isso requer disposição. Mais uma complementação que eu acho importante fazer, que tem a ver com aquela história que eu estava falando da era da informação e da comunicação,
é que o excesso de informação faz com que, de alguma forma, a gente se torne insensível às coisas que estão aí, às vezes, diante de nós e nós não conseguimos perceber, dada a velocidade das informações e a própria velocidade com que o tempo passa. Isso é reflexo da quantidade de coisas que são derramadas sobre nós diariamente pelos veículos de comunicação. Isso tudo atenta contra a nossa sensibilidade e nossa espiritualidade. Então, refletir sobre esse tema é extremamente importante, né, para que a gente possa puxar um pouquinho o freio, pisar no freio e consiga parar e perceber que nós temos necessidades e que o nosso próximo tem necessidades. Esse é o convite que a lição faz para nós no dia de hoje. Bom, não se isolar também é fundamental a continuação. Precisamos criar um círculo de amizade que se transforme em uma comunidade segura. É fundamental nos preocuparmos com a qualidade das relações que estabelecemos dentro e fora da igreja. Qualidade das relações, tá, gente? Isso aqui é muito importante quando falo em qualidade de relação dentro e fora da igreja, que é aquilo que eu estava falando sobre relacionamento superficial e relacionamento profundo. A qualidade passa por isso. Não adianta nós conhecermos centenas ou milhares de pessoas se nós não nos relacionamos bem com essas pessoas. É necessário nos relacionarmos bem com essas pessoas. E como vamos fazer isso? Sendo humanos, talvez nadando contra a maré de interações sociais mediadas por tecnologia, amizades midiáticas, amizades eletrônicas. Alguns pensadores hoje, nos dias de hoje, questionam profundamente o conceito de amigo aplicado a redes sociais como o Facebook ou Instagram. Alguns filósofos e sociólogos mais radicais defendem até a ideia de que o Facebook não utilize a palavra amigo, porque não é concebível que uma pessoa tenha 5.000 amigos. Não é concebível, né? Porque a gente sabe que na prática não é assim. Então parece que a realidade do mundo contemporâneo atenta um pouco contra aquilo que a Bíblia nos chama a fazer, que é a sensibilidade para com o próximo. Então, na velocidade com que as coisas acontecem e que o sistema deseja que nós entremos nessa velocidade, nessa loucura toda, nós não teremos tempo para amigos, nós teremos tempo para likes, views e colecionar pessoas em formatos eletrônicos, imagens. E isso vai muito distante daquilo que é a proposta da Palavra de Deus. A Palavra de Deus sugere, propõe para nós o relacionamento humano. O relacionamento humano extremamente necessário, porque todos nós carecemos da amizade e do amor, da fraternidade. Vamos lá. Continuando. É fundamental nos preocuparmos com a qualidade das relações que estabelecemos dentro e fora da igreja, pois se uma boa relação salva vidas, uma relação irresponsável mata pessoas. Não podemos deixar que a desconfiança e a incredulidade nas relações humanas nos impeçam de construir relações saudáveis, pois isso é fundamental para a carreira cristã. Sabemos que temos Deus como nosso melhor e fiel amigo, sempre presente, pronto a nos ouvir, ajudar e encorajar. Palavra que ilumina a vida. Não se isolar também é fundamental. Continuando. No entanto, isso não exclui a necessidade de termos pessoas amigas por perto. Até Jesus tinha suas amizades especiais, como Lázaro e as suas irmãs. Por exemplo, podemos servir a Deus e cumprir o ID de várias formas, orando, evangelizando, investindo nossos recursos financeiros, apoiando e incentivando o trabalho desenvolvido por outras pessoas e também dando apoio emocional. Certamente Deus pode se revelar através dessas ações, e Deus se revela sim através dessas ações humanas, porque Deus está na gênese de tudo isso, né? Deus é amor
e ele se manifesta com amor, e ele se manifesta através dos nossos atos de amor. Vamos concluir agora e refletir em mais algumas coisas. Conclusão: fazer-se presente na vida de nossos irmãos e irmãs como colaboradores e colaboradoras da missão é importante e necessário, mas nos apresentamos como uma mão amiga, um ouvido atento, um cuidado especial. Pode ser a força que falta para alguém aguentar firme diante dos problemas e tentações e seguir a caminhada da fé. Há quem se enfraqueça ou adoeça por se sentir só. Que possamos aceitar todas as ajudas que nos são oferecidas por Deus. Que possamos também ser a ajuda que Deus quer oferecer a quem carente está. A gente não pode permitir que aquela palavra que foi proferida, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E junto a isso, a gente vê que existe no mundo contemporâneo uma necessidade de valorização do eu. Eu sou importante, eu decido, eu sei, eu sou. E é uma valorização do ego, de modo que nunca foi visto isso em toda a história da humanidade como é visto nos dias de hoje. E uma expressão que é muito triste, mas uma expressão muito comum na contemporaneidade, é a expressão a multidão dos solitários. A gente vê que o mundo está cada vez mais povoado de pessoas solitárias, pessoas sós. A gente tem que fazer de tudo para não cair nessa armadilha de valorizar profundamente o eu, o ego, e não perceber que os outros precisam de nós e não perceber que nós precisamos dos outros. Isso é muito importante porque o mundo vai na contramão do que nós estamos falando aqui hoje. O mundo quer o individualismo, o sucesso pessoal, e depois que você tiver muito sucesso pessoal, você cria alguma rede social, algum perfil e você mostra isso para as outras pessoas. Isso é completamente o oposto daquilo que nós estamos defendendo aqui do ponto de vista da comunhão, da fraternidade e do amor ao próximo. Então, nós, cristãos, temos que ir na contramão dessa palavra que foi proferida para o mundo, que o amor de muitos se esfriaria. De fato, isso já está acontecendo, mas nós temos que mostrar algo diferente para as pessoas, do ponto de vista do amor, do comportamento, da escuta, da paciência e da amizade. As pessoas precisam olhar para nós e ainda perceber que nós somos pessoas com as quais eles podem contar, se eles precisarem. Vamos agora para a parte final. Nós vamos refletir sobre uns temas muito importantes, que são essas duas questões iniciais que eu coloco para vocês e peço que vocês reflitam alguns segundos. Que atitudes podemos tomar para não deixar que o isolamento permeie a nossa vida cristã? O que podemos fazer como igreja para proporcionar espaços de amizade e compartilhamento? Essas duas questões do refletir, para refletir, são duas questões que dariam um belíssimo debate, uma bela discussão, se nós tivéssemos a oportunidade de fazer isso agora. São muitas ideias que cada um de nós pode ter, são muitas ideias que nós temos quando lemos essas perguntas. Nós podemos ter soluções, podemos ter ideias boas, inovar para poder alcançar pessoas. Mas o desejo nosso, é que essas questões fiquem ecoando aí na sua mente, para que você possa agir já no seu universo, no seu micromundo, na sua família, no seu trabalho, nos locais onde você está presente.
E retomando uma reflexão do início da nossa aula, tem uma área muito importante, que são as 3 questões finais daquele slide que foi apresentado no início, que dizia respeito às nossas amizades desfeitas, às pessoas que eu não consegui perdoar e às pessoas que não me perdoaram. Isso tem que ser motivo de oração, motivo de reflexão, motivo de arrependimento e um motivo de uma das coisas mais bonitas que pode acontecer, é motivo de reencontro. É muito bom quando nós temos a oportunidade de reencontrar pessoas que amamos, reencontrar pessoas que são importantes para nós, mas sobretudo reencontrar pessoas nessas condições, amizades desfeitas, pessoas que eu não liberei o meu perdão e pessoas que não me perdoaram por algum motivo, por alguma história, por algum fator que foi constrangedor, que foi problema, que foi situação difícil, que não foi bem administrada no passado. Nosso intuito aqui é fazer com que você reflita sobre essas 3 situações, que você pense, e se você estiver dentro de algum desses 3 itens, de uma amizade desfeita, de uma necessidade de perdão ou de uma necessidade de ser perdoado, que você reflita sobre isso nesses próximos dias, e se você tiver a oportunidade, que você promova o reencontro para que esse perdão seja liberado, para que essa amizade seja refeita, ou para que você seja perdoado. Uma coisa muito importante é que a gente, nessas situações, a gente não pode ser aquele que espera o outro vir até nós. Nós temos que ir até o outro, por mais que a gente possa julgar que nós éramos os certos, na situação. Nós devemos procurar, nós devemos dar esse passo, que é um passo de fé e um passo de amor e de misericórdia também. Que isso acompanhe vocês ao longo dessa semana, e que ao longo dessa semana também vocês leiam aí os textos que são sugeridos de domingo a sábado. São vários textos que vão contribuir com todas essas reflexões que foram feitas hoje. E agora nós vamos, para encerrar, nós vamos orar. Bom, Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que foi lida, nós agradecemos pela Tua graça que se manifestou, pela Tua misericórdia, pela revelação que a Tua palavra traz para nós, pelo entendimento e pela renovação que também recebemos ao ler e pensar sobre Sua palavra. Que as orientações que a Tua palavra nos traz sobre amizade, afeto, companheirismo, amor, o ato de caminhar jornadas, milhas juntos, que todos esses atos que são lembrados pela Tua palavra possam se tornar mais presentes na nossa mente, mais presentes no nosso cotidiano e mais presentes nos nossos atos. Abençoe os nossos amigos, abençoe as nossas amigas, abençoe os nossos familiares, que nós possamos estabelecer boas relações saudáveis, relações afetuosas, relações que façam com que as pessoas cresçam e que nós também possamos crescer nessas relações. Abençoe a todos nós, abençoe os nossos amigos que estão distantes por vários motivos, por motivos de viagens, de mudanças, por motivos de pandemias, que é o caso agora, e abençoe especialmente aquelas pessoas que se afastaram de nós por motivos de conflitos. Que o Senhor nos dê a capacidade de entender e de refletir e de tomar as decisões corretas acerca de cada um desses casos. Que o Senhor nos direcione para que o perdão seja liberado, para que eu possa perdoar e que possa também ser perdoado. E que o Senhor possa nos dar sabedoria, paz e crescimento na Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aí segue a bibliografia, a referência
bibliográfica que foi utilizada para a composição desse texto, uma bibliografia muito boa, tá? E aí está o endereço da nossa igreja. Caso você esteja vendo esse vídeo e você não conheça a nossa igreja, ela fica aqui em Tabatinga Norte, na Avenida Hélio Prates, muito fácil de encontrar, né? E se você não nos conhece, será um prazer para nós recebermos você aqui. Aqui os dados bancários da igreja para você fazer sua oferta, contribuir com o trabalho dessa igreja, tá? E por fim, para você se inscrever no canal da igreja, porque é um canal que já está com várias lições, várias pregações, vários ensinamentos, e certamente vai abençoar a sua vida, principalmente nesse momento em que nós temos muito tempo para assistir vídeos, né? Se inscreva, ative lá as notificações e você sempre vai receber alguma notificação quando for colocado um conteúdo novo. Que Deus abençoe a vocês. Amém. Boa semana para todos.